amigos, queridos irmãos de ideal. É muito bom poder estar aqui e falar do Evangelho do Cristo. E Jesus, mais uma vez, estava ensinando lições de amor àqueles que o rodeavam. Quando Jairo, o chefe da sinagoga, chega-se até ele e clama ajuda, pede socorro para a filha que jazia doente em casa. E quando Jesus se põe a ouvir Jairo, um dos auxiliares, dos servidores de Jairo, se achega correndo e diz que a moça agora era morta. Jesus diz a Jairo que iria acompanhá-lo, mas Jairo interpõe dizendo: mas Senhor, agora não haverá mais tempo, ela já está morta, conforme nos foi anunciado. Mas Jesus a si mesmo acompanhou Jairo até sua casa. Quando ela chegou, aquele corpo exângue sobre a cama, parecendo estar morta. Mas Jesus lhe diz: jovem, levanta e anda. E ela imediatamente levantou-se e andou. Allan Kardec faz constar no livro A Gênese, quando se fala sobre os milagres, as predições do Cristo, este episódio da vida do Cristo. E naturalmente Allan Kardec faz a explicação de que a moça não poderia estar morta, mas estava apenas num estado cataléptico, com sinais aparentes de morte, mas não efetivamente morta. Jesus, com a sua vidência espiritual, conseguiu perceber que os laços perispiríticos espirituais ainda estavam unindo o espírito daquela moça ao seu corpo físico. E ele então convocou-a de retorno com o seu magnetismo espiritual e ela o atendeu. Nesse momento, nós passamos justamente por uma fase que podemos assim comparar ou entender. A humanidade parecia estar no estado letárgico, sinais aparentes de morte, almas mortas em corpos vivos, realizando uma série de coisas, mas muitas delas de forma autômata ou automática, sem se buscar o significado real de cada sentir, de cada pensar, de cada fazer. É como se estivéssemos cumprindo uma rotina prática e diária de coisas, sem mesmo perceber ou entender os objetivos ou o que estávamos objetivando com aquilo e o que quereríamos atingir. Passamos então mais uma fase nesse momento da humanidade em que durante esta pandemia estamos reavaliando valores, estamos dentro de nossas casas, buscando o ninho doméstico, o reforço moral, espiritual, sentimental dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. E tudo isso nos faz então pensar, meditar sobre a vida, buscando realmente entender o verdadeiro valor do viver em família, do ter-se um lar, o verdadeiro valor do viver, do respirar. E Deus, nosso Pai misericordioso, justo e bom, nos permite justamente passar por variadas lições, de forma que aprendamos a dar um próximo passo e a partir de então um passo mais seguro, um passo certeiro, com sinais aparentes de morte, almas mortas em corpos vivos, poderíamos continuar da mesma forma, inertes, parados, embora nos movimentando de um lado para outro, mas não um movimento real, um movimento verdadeiro, com tal significado libertador. A reencarnação tem por objetivo nos fazer evoluir, progredir, e a nossa reencarnação tem então um significado desse valor, desta ideia de mudança, de transformação, de renovação, de busca de novas atitudes, de reformulação dos nossos conceitos, de retomada dos nossos caminhos, de busca de novas veredas,
Mas tudo isso, para tudo isso é necessário que façamos uma autoidentificação. Quem efetivamente somos nós? O que em nós nos incomoda, o que em nós já nos faz bem? Quais são os nossos ganhos e as nossas perdas? Avaliarmos então o que não vai bem na nossa existência, os nossos chamados pontos nevrálgicos, para que possamos fazer então esta mudança, este reacerto. Então, esta autoidentificação, a partir do conhecimento de nós mesmos, o que só é possível após uma reflexão, uma meditação, uma observação, a chamada autoobservação de si mesmo, é que nós poderemos então continuar esta caminhada. E ao mesmo tempo estamos buscando significados para as nossas relações com o outro, a relação com a família, a relação com o vizinho, a relação com o chefe ou com o subalterno, com alguém que conhecemos socialmente, temos como amigo, ou como colega, ou simplesmente como um companheiro, como um conhecido. Enfim, as nossas avaliações nesse momento, elas podem nos levar a encontrar várias respostas àquelas que estão, na verdade, dentro de nós. Respostas importantes para nos dar o significado do que não só é importante, mas daquilo que é necessário, essencial e prioritário para a nossa existência. Então, esse estado letárgico, o estado aparente de morte, como que se nada acontecesse, ou aquilo que estava acontecendo era simplesmente uma sequência de coisas, de acontecimentos, de ocorrências, que nos assustávamos às vezes, muitas vezes ficávamos alegres, e assim se faz a vida de cada um de nós e a vida da humanidade entre momentos de prazer e de sofrimento, de alegria e de tristeza, de dor, de saúde, de sanidade e de estados de loucura, porque nós ainda não nos conscientizamos totalmente de que somos esses espíritos imortais, seres reencarnantes, e de que a verdadeira vida é a vida do espírito, e de que a vida terrena é uma passagem, é uma vida transitória, por onde temos a oportunidade de fazer os nossos aprendizados e passarmos por variados testes, por variadas provas. Então nós temos de quando em quando lições, para que não nos esqueçamos daquilo que o Cristo nos trouxe e que o Espiritismo veio ainda aclarar, como terceira revelação após a vinda do Cristo, para dizer que realmente nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo como a si mesmo, nós encontramos a lógica de todo o processo da nossa caminhada, mas que precisamos conhecer o nosso psicológico, o nosso estado mental, o nosso estado emocional, precisamos nos conhecer, identificar as nossas dificuldades, os nossos chamados defeitos, mas também entendermos já que temos qualidades, que temos coisas boas, onde já evoluímos, já progredimos, porque nós já fizemos também uma caminhada anterior, ascensional, que está nos trazendo até hoje, com a chance agora de, como seres pensantes, nós conseguirmos pensar nessas coisas, avaliarmos estas situações dentro dessa nossa condição psíquica, psicológica, dessa nossa construção emocional, dos nossos sentimentos, claro, na graduação da nossa própria capacidade ou das nossas habilidades, no nosso grau de evolução, mas isso é possível. Então voltar os olhos para dentro de si mesmo, e entender a vida também como realmente ela é, entender aquilo que Deus espera de nós, percebendo então que a vida é muito mais do que muitas vezes nós imaginamos, de que ela é muito mais daquilo que nós temos feito dela mesma todos os dias, a cada instante, no passar das horas. Então nós não podemos deixar a vida passar ou as águas rolarem. Nós precisamos participar, diz o autor, encharcar-se nas águas da participação. Nós precisamos entender que nós somos os artífices de nós mesmos, construtores dos nossos próprios destinos. Somos sim herdeiros de nós mesmos, vítimas de nós mesmos, mas nós somos os artífices deste nosso tempo, deste novo tempo, desta nossa mudança, da nossa transformação. Então é possível nós entendermos que esse instante nos traz esta possibilidade de entendimento. Precisamos então refletir, precisamos meditar
entender, nos entender, entender o outro, entender a vida e, através desta compreensão, estabelecermos novos critérios para o nosso viver, novos pressupostos para a nossa própria vida, né? Os pressupostos básicos do entendimento do que é viver e conviver. E a partir de então, assumirmos uma postura de um novo tempo, de novos seres, de novas criaturas, realizando aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para o outro, e naturalmente será agradável a Deus, porque Deus quer o nosso bem, Deus nos quer felizes, Deus nos ama. Então, não podemos nos manter nesse estado, e não poderíamos nos manter nesse estado de almas mortas em corpos vivos, em estado letárgico. Era preciso despertar. Relembrando então Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Avancemos. Os desafios são muitos, mas nós iremos ser vitoriosos, porque Deus assim o quer e Jesus nos ama. Fiquem em paz. Tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar os sonhos que perdi. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar os sonhos que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construí num mundo de aventuras e que não mais desejo palmilhar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar.